uma honra, como é indescritível a sensação de poder estar aqui hoje, não apenas como um ouvinte, um mero adepto das coisas do reino de Deus, mas como um integrante dessa família, da parte aqui da Ebenezer Missões, como um integrante do exército, das fileiras do exército de Cristo. E isso para mim me traz muita alegria. Bem sabemos, bem verdade é que nós estamos aqui hoje, nos alegramos na presença do Senhor, mas também tem uma data específica que está sendo aqui honrada, que é o aniversário do templo. Quando eu olho para esse templo, Samuel, eu não consigo olhar para esse templo e não lembrar do nosso saudoso pastor Oswaldo Cino, meu pai, eu tive um período muito longe das coisas do reino de Deus, passei por coisas que não é novidade para ninguém aqui, por onde eu andei, pelos caminhos que eu permeei por esse período, mas bem verdade é que em muitas das empreitadas do pastor Oswaldo eu estava aqui com ele. A exemplo disso na colocação desse som da última vez que ele participou de uma festividade nessa igreja, o cuidado dele com a caixa que tinha que estar na posição certa, o cuidado dele de saber que tinha que esconder o filho ali. Não estou dizendo aqui que outras pessoas não têm esse amor, mas ele era, ele era categórico, ele era específico. Quando eu coloquei aquela letreira azul aqui, todo o tempo que ele vinha daqui, sempre ele achava uma crítica, ele não tá legal, tá parecendo filho, não tá legal, vamos fazer um furo com a furadeira, e por isso eu entendo, não o perfeccionismo humano dele, mas eu entendo a essência que ele tinha dentro dele, porque esse mesmo carinho que ele tinha pelo tempo, ele tinha por almas, ele tinha pela igreja, ele tinha, por este lugar aqui, porque isso aqui não foi apenas um templo, uma igreja construída, não, existe uma história por detrás de missões, vidas foram transformadas aqui nesse lugar, vidas foram consertadas aqui nesse lugar, pessoas foram alcançadas por milagres aqui. Aleluia! Deus entendeu que ele não era apenas um servo, mas também ele tinha que atuar como um canal de bênção na vida de pessoas. E quando eu olho para o canal de bênção, eu vejo figuras aqui na igreja que eu não posso deixar de expressar a alegria que eu tenho em ver nosso diácono de Djalma, que sempre, toda vez que me via na rua, dirigia uma palavra a mim. Toda vez que ele passava por mim, ele fazia questão de parar, de me dar uma atenção, de expressar o interesse que ele tinha pela libertação da minha alma, E a liberdade que nós entendemos que eles foram deixados isso como mandamento, e ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, não a algumas, não aquelas que nos convêm, mas a todas, porque o nosso Deus ele não faz acepção de pessoas. O nosso Jesus Cristo, que fora crucificado no Calvário, ele não faz acepção de pessoas. E por que eu estou falando isso? Não tem como falar de você, que chorou comigo. Olha só, eu estou com o texto aberto aqui no livro de Marcos. Marcos, no seu capítulo 5, o versículo 2 e o 4. Talvez eu nem precisasse ler, mas eu vou fazer menção no texto, que se trata de um camarada que estava endemoniado, ficou conhecido biblicamente falando pelo endemoniado de Gadara. E a Bíblia vai dizer, versículo 2 do capítulo 5 de Marcos: ao desembarcar logo dentro dos sepulcros, ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, e o 4, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. E quando eu olho para esse camarada, para esse endemoniado gadareno, eu consigo, irmãos, fazer uma analogia da minha vida. Eu não poderia, a cada um nós dá um ministério, querido Francisco. Eu não posso abrir mão de falar o que Deus fez na minha vida. Eu posso ir num congresso de maior expressividade, com clima mais lindo que for. Eu vou chegar lá e a minha fala vai ser: Jesus Cristo cura, salva e liberta. Não tem neurostress maligna, não tem demônio, não tem dependência química, não tem complexo de inferioridade. Quando se depara com Jesus, o Santo de Israel, Espírito Santo de Deus, sobre a boca, Espírito Santo, que esse domínio maligno
Que determinação é essa? Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Eu quero com isso fazer você entender que quando você passa na rua e vê um camarada se drogando, quando você passa numa rua e vê alguém sujo, aquilo dali não é a escolha daquela pessoa, ela está aprisionada, igual esse camarada que estava ali, ó, num quadro angustiante, num quadro deplorável, onde as pessoas até tentam aprisionar ele, Samuel, mas aprisionam de forma errada, porque o que liberta o homem é a palavra, porque o que transforma é Jesus. E essas pessoas, elas estão tentando aprisionar ele, pegando palavras de maldição, é safado, é sem vergonha, não tem mais jeito, dá processo, mas há poder no sangue de Jesus, porque quem vem na igreja não é uma solução, sabe? É porque é compromisso com Deus. Maravilha desse Evangelho é que Deus tem compromisso com Ele. Porque um dia, dentro do meu quarto, sozinho, eu tive o privilégio de receber como esse endemoniado aí a visita de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus! E quando ele chegou para mim, as cadeias se caíram, não como antes, quando eu abri a porta para sair atrás de droga, quando minha família tentava me levar para um centro de recuperação e eu quebrava as portas para sair de lá, Samuel, porque era forte a opressão que tinha dentro de mim, que me levava a fazer coisas horríveis, coisas que eu oro hoje e falo enojado, que Senhor me perdoa, Senhor, mas louva a Deus, porque aqui tem pessoas que estão dispostas a ser Jesus, não chegará por algum motivo, porque Ele está em outros lugares, mas tem gente aqui que está disposta a ir lá, como o irmão de João me falar, eu te amo, tem gente lá fora que só está esperando isso, às vezes até um copo d'água, está passando na rua, está ali, sabe, acometido por problemas, angústia, depressão, problema com toda sorte de coisas ruins desse mundo, e eles só estão ouvindo, Jesus te ama. Então a partir de hoje eu quero convidar vocês que aqui estão, não por vaidade, mas eu quero convidar vocês que aqui estão a situar para esse Evangelho, para ir mesmo com força. Toda vez que você passar agradecente um pensamento por alguém nessa situação, libera uma palavra de bênção para essa pessoa. Deus pode te curar. Eu poderia estar aqui fazendo menção de um texto lindo, usando a teologia, seja lá qual fosse a classe que eu poderia estar pregando aqui, apregoando aqui, mas não. Deus me trouxe aqui hoje para nos lembrar, para te lembrar, para me lembrar que Jesus cura, Jesus salva, e Jesus liberta. Então, eu vou falar com você. Quando você olhar para alguém, e quando eu falo de demônio, de possessão demoníaca, tem pessoas que estão aprisionadas dentro da igreja, mas ele está aprisionado, quadros de depressão, complexo de inferioridade. Eu vim aqui dizer para você, Jesus Cristo cura, salva e liberta. Olha só para isso aqui, ó. Se ele fez na minha vida, quem é que ele disse que não pode fazer na vida de quem está lá fora? Quem disse que ele não pode fazer na sua vida? Recebe essa palavra em nome de Jesus.